Glória a Deus. Aleluia. Que tempo precioso nós estamos vivendo aqui. Eu não vou me emocionar, não vou chorar. Eu já fiz um acordo comigo mesma. Tá tudo bem. Mas dá aquela alegria, aquele orgulho bom no coração de estar vivendo esse tempo junto com vocês. Amém? Eu sei que muitos aqui já me conhecem, alguns não me conhecem e eu fico muito feliz por isso. Eu me alegro quando eu chego aqui na minha casa e tem gente nova, amém? Tem jovens novos, tem coração novo, tem mãos novas servindo ao Senhor e isso é muito bom. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, amém? Aleluia! E hoje o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui com você. Eu quero agradecer a Geice, Heitor, o pastor Cid, Henrique, Fabiana, por lembrar de nós, que estamos hoje um pouquinho distante, mas nosso coração está aqui sempre, amém? Aleluia! E hoje o Senhor está me dando a honra de pegar esse microfone e eu não quero sair desse lugar sem fazer exatamente aquilo que Ele mandou, amém? Então fica pronto, segura na sua cadeira, porque o Senhor me deu uma palavra e eu gostei. Aleluia! Porque eu sei que é para esse tempo, eu sei que é para você, eu sei que é para mim, para esse povo. Você precisa estar com o coração cheio de mansidão para receber a palavra. Porque se você receber assim, é certo que ela fará aquilo que ela se propõe a fazer na sua vida. Você não vai ser o mesmo, amém? Aleluia! Abre tua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9. Eu amo essa passagem. Essa passagem é um dos meus versículos prediletos, se eu posso falar assim. Josué 1,9 diz: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andes. Aleluia, aleluia. Olha para essa pessoa maravilhosa, linda, poderosa, nordestina que está do seu lado e diz assim para ela: Ei, não tenha medo, ser forte e corajoso. Aleluia, aleluia. Ontem o pastor Guilherme Ardiles, meu amigo Guigão, abriu essa conferência e ele trouxe para nós uma passagem que muito é pregada nas reuniões, nos ajuntamentos de jovens, que está lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 4. E você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Essa passagem fala: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois... Não, isso não é jovem forte não, né? Isso é jovem que está acordando. Eu vos escrevi, jovens, porque sois... E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Sabe, Josué 1,9, 1 João 2,4 fala a mesma coisa sobre nós. E na verdade não só essas passagens, mas a Bíblia inteira. Deus vai te lembrar algo que você precisa estar sempre lembrado. Você é forte. Você é corajoso. Você é forte, você é corajoso. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, Deus vai olhar para você e vai dizer que você é pequeno, frágil e coitadinho. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Sabe, eu cresci ouvindo essa passagem: jovens, você é forte. Porque eu estava aqui em todos os acampamentos e conferências e belê. E sempre essa passagem ela é pregada para que nos lembre algo que a gente já deveria saber. Somos fortes. Amém? E essa passagem faz todo sentido para mim. Antes de começar, eu quero me apresentar. E eu quero dizer para você que eu sou Renata Nunes. Tenho 29 anos, pode fazer as contas. Sou casada com Caio Nunes há 8 anos. Sou nutricionista, formada em nutrição. Sou mãe de Benjamin, que você também pode chamar de milagre, forte, corajoso, duro de matar, duro de morrer, o que você quiser. Você pode chamar ele de bem. E só para te adiantar, ele está bem, tá certo, gente? Como o nome dele já diz,
Tá tudo bem. E eu sou de uma família tradicional. Fui trazida para a igreja. Realmente fui trazida para a igreja. Pelos meus pais, quando eu era criança ainda. 8 anos. E aos 9 anos eu decidi por Jesus. E aos 9 anos eu recebi o batismo do Espírito Santo nesse lugar, nessa igreja. Diga assim, glória a Deus. Isso faz 20 anos. Aleluia. E durante esse tempo que se passou, muitas coisas aconteceram. Eu fui jovem como você, adolescente como você. Na verdade, eu fui criança na igreja. Como o pastor Guilherme falou, eu sou uma daquelas que estava no departamento infantil um dia aqui. Fui criança, fui adolescente, fui jovem nessa igreja. Eu passei pelas coisas que você passa hoje. Eu tive as mesmas oportunidades que você tem. E eu fracassei em algumas coisas que você também fracassou. E eu tive as mesmas oportunidades, as mesmas chances, erros e muitos acertos, graças a Deus. Então, quando você me vê aqui em cima hoje, nesse lugar, que é somente um lugar, amém? Você precisa entender e você precisa vislumbrar aquilo que o Senhor pode fazer com você e vai fazer. Amém? Aleluia. Esse é o desejo dele. Mas, não me ensinaram ontem. Eu nasci de novo e eu cresci sabendo que eu era forte. Por quê? Porque a palavra de Deus estava em mim. Amém? Às vezes eu vou falar estava e às vezes eu vou falar estava. Tá normal, eu estou passando por uma transformação linguística. Mas com uma semana em Caruaru eu já falo X, infelizmente. Eu perco todo o meu sotaque que eu estou tentando conquistar. Mas eu tive uma adolescência comum. Uma juventude como qualquer um de você que está aqui. Mas, há 10 anos atrás, diga assim, 10 anos. Eu estava em uma mesa de um restaurante aqui na cidade. Junto com alguns amigos, pastores, líderes. E nós estávamos conversando sobre uma nova geração que estava nascendo. Eu lembro bem daquele dia. E talvez você já tenha estudado sobre os conceitos geracionais. Eu estudei um pouquinho para falar um pouco para você, porque o Senhor falou para mim sobre algo e eu disse, não, eu tenho que ver o que é isso. E eu estudei e eu vi que existem algumas gerações e normalmente cada década, a cada 10 anos a geração muda. Tivemos a geração Baby Boomer, tivemos a geração X, a geração Y, a geração Z, muitos fazem parte daqui. Mas, naquele momento, uma nova geração estava nascendo, a minha geração. E a sua. Diga assim comigo, a geração radical. Aleluia. Quando a gente pensou nesse nome, a gente realmente traçou um perfil daquele grupo de pessoas. A gente realmente viu algumas características daquele grupo de pessoas. E eu sei que existem alguns que estavam nesse grupo, naquele tempo. Eu quero que você levante a sua mão se você é de 10 anos atrás. Ai, fica em pé, você que era de 10 anos atrás. Olha aí, gente, temos alguns remanescentes. Catarina, tu era criança, Catarina. Mas tu estava lá. Aleluia. Amém, gente, obrigada, vocês são lindos. Eu vou ler um pouquinho, porque eu escrevi, eu me emocionei. Aí eu não vou poder falar, tá? Eu vou falar sobre nós. Vocês deixam? Nós estávamos fora da curva. Não tínhamos nada a ver com o que a sociedade queria que fôssemos. Éramos mesmos loucos e fizemos muita loucura juntos. Muitas. Em 2009, uma verdadeira revolução aconteceu dentro desse lugar. E eu estava lá. Eu estava aqui. Eu estava aqui no primeiro culto de Geração Radical. No louvor. Não era bem? Jovens fortes, como está escrito lá em 1 João, estavam aqui. Radicais, intensos. Dias, noites, madrugadas, nada era impossível para nós. Essa visão radicalmente inspirada por Deus queimava como um fogo dentro de nós, produzindo calor. Diga assim comigo, calor.
que nos atraía para perto, para ajustes, para o amadurecimento, para crescimento, como um ouro sendo refinado no calor. Eu vi jovens despertando. Eu vi jovens se reconhecendo em Deus. Eu vi jovens sendo moldados e refinados para viver o propósito deles nessa terra. Nunca foi oba-oba. Nós nunca medíamos esforços. Quando tinha uma ideia, gente, você não sabe que a gente era capaz. Nunca foi uma simples reunião de jovens. Nunca foi apenas um grupo de amigos. O GR, como a gente fala até hoje, nunca foi um ajuntamento de gente sem propósito. Nós sabíamos que não estávamos aqui para brincadeira. E não estamos. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: não estamos. Mas como toda geração é marcada por um conjunto de tempo, de fases, a minha geração radical, a minha fase, passou. Chegou o tempo de mudar de estação. Chegou o tempo de viver outras coisas. Chegou o tempo de colher aquilo que eu havia plantado nesse lugar. Enquanto jovem, enquanto filha, enquanto líder, liderança e liderada. Enquanto serva do Senhor. E hoje, há 2 anos atrás, faz 2 anos que nós estamos pastoreando a igreja Verbo da Vida em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E sabe o que me deixa mais alegre e mais feliz? É saber que as sementes que foram plantadas em nós, sendo geração radical, estão frutificando lá no Rio Grande do Sul. E gente que nem sabia que vocês existiam, que geração radical existia, que grupo de jovens da igreja de Caruaru existia, está sendo alcançado pela palavra que tem em mim e que existe no coração do pastor Caio. Você tem um pouquinho de noção do que é isso? Deus fala algo com você sobre isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu me alegro quando eu olho para trás e vejo o que Deus pode fazer com alguém, quando ele se entrega sem reservas. Eu me alegro quando eu olho para trás e vejo que Deus não procura performance. Ele só quer entrega. Porque, querido, se você perceber ou observar direitinho, o pastor Caio e Renata nem eram aqueles líderes desenrolados de jovens que você vê no YouTube. Eles só eram pastor Caio e Renata, ou Caio e Renata. Não tinha muita performance, mas tinha entrega. 100%. E eu digo com toda a propriedade, porque eu sei o que eu estou falando. Quando eu estou aqui em cima e quando eu participo com vocês de um culto como esse, eu me alegro porque eu sei que você está tendo a mesma oportunidade que eu tive de fazer uma história diferente, a sua história, única. Como Deus pensou. Aleluia, aleluia. Eu me alegro. Aleluia, em saber que nós estamos sendo cuidados por Deus nessa noite. Mas eu quero finalmente chegar ao ponto principal dessa mensagem. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde está a geração radical? Onde estão aqueles jovens que acreditavam que tudo era possível? Onde estão aqueles jovens que não mediam nenhum esforço para fazer acontecer aquilo que precisava ser feito? Onde estão aqueles jovens que nem precisa perguntar, porque já tem sim? Onde estão aqueles jovens fortes que mergulhavam de cabeça com a consciência de que já venceram o maligno? Aleluia, aleluia. Onde está você, jovem? Onde está você? O dicionário Cambridge, em 2016, considerou o termo geração floquinho de neve, ou Generation Snowflakes. E quando eu parei um pouco e comecei a olhar para o meu coração e saber o que o Senhor queria para essa noite, queria para esse tempo, me veio, na verdade, uma indignação. É isso mesmo, essa palavra, indignação.
Sabe, por saber que eu, há 10 anos atrás, eu tinha uma certa limitação em liderar jovens, em estar aqui com você, em fazer alguma coisa. Mas sabe, 10 anos se passaram. E a minha indignação, eu não vou dizer que é santa, porque não é santa. Não existe isso, indignação santa. A minha indignação é saber que você poderia estar correndo mais rápido que nós. Mas você está preso e olhando para o que você não deveria estar olhando. Você poderia e deveria estar correndo e você vê aqueles vídeos no YouTube e aquela galera legal descolada que está lotando igreja por aí no Brasil e fora do Brasil e você diz, que legal. E você, o que você está fazendo? Porque há 10 anos atrás nós tínhamos uma limitação, mas você pode voar e correr muito mais rápido que nós. Não precisa ser do mesmo jeito, pode ser muito maior. E eu creio que será. E eu creio que hoje você vai acordar. Você está comigo? Eu estudei um pouco sobre a geração Floquinho de Neve. Olha que nome lindo. E eu quero ler um pouquinho para você. Únicos, frágeis e perfeitos. Especiais demais para ouvir um não. Sensíveis, se ofendem por qualquer coisa. E logicamente todos precisam ter cuidado para não magoá-los, não deixá-los tristes, até mesmo deprimidos. Quem são essas pessoas? Generation Snowflake, um termo usado para caracterizar um grupo de jovens adultos da década de 2010, como sendo mais propensos a se ofenderem e menos resistentes do que as gerações anteriores. Ou como sendo emocionalmente muito vulneráveis para lidar com pontos de vista discordantes dos seus. Essa geração sofre de profunda instabilidade emocional e é susceptível a quase tudo e não tem resiliência a nada. O termo geração Floquinho de Neve está sendo bastante pesquisado em renomadas universidades pelo mundo. E é preocupante o número de jovens adultos com essas características. Não fui eu que escrevi isso, tá? A alusão ao floco de neve é justamente por causa da sua fragilidade. Os membros da geração Floco de Neve são geralmente angustiados por ideias contrárias às suas. Eles são mais propensos do que as gerações anteriores a ter problemas de saúde mental. Depressão, ansiedade e, por que não citar, desejos suicidas estão no topo da lista dos problemas enfrentados por essa geração. Os flocos de neve são mimados excessivamente e aprenderam a viver como se o mundo girasse ao redor do seu próprio umbigo. Super protegidos, escondidos atrás de desculpas e estereótipos do tipo: ele é frágil demais para ouvir a verdade, ela é sensível demais para ser confrontada. Eles correm perigo de derreter. Não conseguem entender que estão errados, que não são perfeitos. Eles fogem das resoluções e preferem a bolha daqueles que estão sempre certos a serem confrontados pela realidade. Gente, quando... Isso não passaria pela minha cabeça se não fosse o Espírito Santo. Porque eu não sou uma estudiosa da psique humana e da alma. E não tenho nada, o que eu estudo não tem nada a ver com isso. Mas quando o Senhor falou sobre isso comigo, o Senhor falou sobre uma geração que precisa acordar. Porque a Bíblia fala que nós somos fortes, porque a palavra de Deus está em nós. Mas o diabo tem roubado isso e implantado na mente dos jovens que eles estão frágeis demais e delicados demais para ouvir um não. Um simples não. Que eles são especiais demais e únicos demais para mudar alguma coisa. Quando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala, você precisa mudar porque você precisa se parecer com Jesus. Não existe evangelho sem mudança, minha gente. Não existe evangelho sem mudança de vida, sem mudança de comportamento. Sem ontem eu ser uma coisa e amanhã eu ser outra coisa.
Esse evangelho é mentiroso. Esse evangelho de sentar e se conformar com quem eu sou hoje, porque está tudo bem, eu sou assim porque Deus me criou assim, é mentira. Deus te criou, Ele não te criou assim. Informações ao longo dos anos foram colocadas na sua mente e fizeram você ter uma personalidade. Deus criou quem você é, mas informações do seu pai, a sua mãe, a sua família, do quanto dinheiro você tem, coisas externas fizeram de você quem você é hoje. Mas isso não quer dizer que você não pode mudar por causa da palavra. E uma geração fraca e menina está se levantando para dizer: eu sou assim, me ame do jeito que eu sou. E não é verdade isso. Quando você precisa mudar, acordar, melhorar, praticar a palavra, você precisa fazer isso. E o Senhor me gerou algo tão... Gente, é amor isso, sabia? Porque daqui a 10 anos eu quero ver vocês fazendo coisas muito maiores e se movendo. E pregando a palavra. E andando para os 4 cantos da terra, como o Guilherme faz já. Mas muito mais do que nós, porque nós somos limitados. Onde está a geração radical? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter fé e coragem, porque nós já vencemos o mundo. Aleluia! A Bíblia diz que nós precisamos conseguir, não é tentar, é conseguir passar por qualquer tipo de dificuldade, provações, e ainda contentes. A Bíblia não fala, quando estiver difícil, chore, se amue num lugar, fique lá triste. Nunca você vai dizer a Bíblia dizendo isso. Aleluia. Aleluia. E eu digo uma coisa com toda propriedade para você. Se existe um lugar que Deus não fez, é o lugar do coitadinho. Se existe um lugar que Deus não fez, é o lugar do coitadinho, da coitadinha. A bichinha, o bichinho, como você diz aqui no Nordeste. Eu não gosto desse lugar, eu sou irada com esse lugar. Porque às vezes as pessoas olham para mim e querem me colocar nesse lugar. Então nesse lugar eu não piso. Mas se você está nesse lugar hoje, se você às vezes gosta de passear por lá, eu quero ser boca de Deus para você nessa noite. E dizer: eu odeio esse lugar. Odeie esse lugar. No dia que você odiar esse lugar, você vai conseguir sair dele com mais facilidade. Odeie esse lugar. É a mesma coisa do pecado, irmão. Sabe como é que você vai conseguir parar de pecar? Quando você começar a odiar o pecado. Sabe quando é que você vai conseguir deixar de ser coitadinho e coitadinho? Quando você odiar esse lugar. Porque ele não foi feito para você. Sabe quem fez? O diabo. Ele disse: eu vou colocar e vou fazer esse lugar, porque os filhos de Deus, de vez em quando, eles param de olhar a palavra e eles começam a olhar as pessoas. E aí, quando eles começarem a olhar as pessoas, eles vão se entristecer. E aí, esse lugar vai estar pronto para eles, o lugar do coitadinho. Geração floquinho de neve, frágeis. Diga assim comigo: eu não sou um floquinho de neve. Aleluia. Se existe um lugar que o diabo fez para aprisionar crentes e filhos de Deus, é o lugar do sensível demais para ser forte. Sensível demais para ser forte. Eu sou mulher, branca, loira, mas eu não sou sensível demais para ser forte. Diga assim comigo: eu não sou sensível demais para ser forte. Querido, sensibilidade não tem nada a ver com fraqueza. Eu vim aqui nessa noite de dizer que você precisa levantar-se desse lugar. Porque existe um propósito de Deus para você. E é verdade, isso é um fato sobre você. Mas sabe que você só vai chegar nesse propósito se você quiser? Se você se levantar com as suas próprias pernas e dizer: eu vou fazer o que for preciso. Eu vou ser quem for preciso.
E nem sempre vai ser confortável ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Nem sempre é confortável ser a esposa do pastor Caio lá em Novo Hamburgo. Era muito mais confortável ser a filha do pastor Cílio aqui em Caruaru. Eu digo com você com propriedade. Era mais confortável ser a filha de Fabiana do que ser a mãe de Benjamin. Era mais confortável. Mas quem decide se eu vou ser e se eu vou viver o propósito de Deus para mim sou eu. O propósito já existe, o caminho já está lá. Deus já fez todas as coisas. Ele já entregou Jesus, eu já tenho as armas, eu já tenho tudo. Mas sou eu quem decido. Lá no final da caminhada, alguns vão chegar e outros não. Deus queria isso? Não. Deus não queria isso. Mas as pessoas escolhem, decidem. Diga assim comigo, nas minhas mãos está o poder da decisão. O pregador Lu dizia isso. E sabe, Deus não confia grandes empreendimentos nas mãos de gente fraca. Deus não confia grandes sonhos, grandes coisas, grandes projetos nas mãos de gente fraca. Porque Deus não é menino. Porque Deus não vê hoje. Deus tem uma visão do futuro. Deus vê tudo. Ele não te chama de fraco, mas Ele vê e Ele sabe quem você é. Ele fala, você é forte, te fortaleça mais. Você é forte, ei filho, você é forte, se fortalece na minha palavra. Faz aquilo que eu falei, você é forte. Mas sabe, existe o livre-arbítrio e é você que decide se você vai ser realmente esse forte que Deus te chama ou não. Mas uma coisa é certa, Deus não confia grandes empreendimentos nas mãos de gente fraca, nas mãos de floquinhos de neve. Porque Deus é um fogo consumidor. E nas mãos do floquinho de neve não vai dar certo. Tem que ser fogo como Ele. Você está aqui? Deus está falando com você porque Ele falou comigo. Ele tem falado comigo há algum tempo. Aleluia, aleluia. Não venha me dar desculpas, porque as suas desculpas não colam para Deus. Porque Ele te conhece. Ele entregou Jesus Cristo por você e aquele sacrifício te garantiu tudo. Aquilo que você diz que é uma falta, que falta, você já tem em Jesus. Aquele sacrifício, a morte dele na cruz te garantiu tudo. Você não pode mais dar desculpas. Mas Senhor... Abre tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Eu gosto dessa passagem, eu leio sempre essa passagem. Você vai sempre me ver lendo essa passagem. Efésios 2, no verso 1, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, diz comigo, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são... Algo aconteceu. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas gerações que estavam por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, Cristo Jesus. Quando você senta no lugar do coitadinho, você sai desse lugar que Jesus te colocou. É como se você dissesse: tá, Jesus, foi bem legal, mas eu vou sair daqui por um instante, porque eu gosto mesmo de sentar naquele lugar do coitadinho, onde todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: ei, o bichinho tem razão. Passa a mão na minha cabeça. Olha direitinho. Vê, olha ali, olha como eu tenho razão. Mas esse lugar não é mais para você.
quando você senta nesse confortável lugar do floquinho de neve, você sai do lugar de onde Deus conquistou para você. Você cancela aquilo que Jesus fez por você. Em outras palavras. Você diz, foi legal, mas para mim não vale não, porque eu quero mesmo ficar nesse lugar. Você desqualifica a obra de Cristo. E eu sei que você não quer fazer isso. Amém? Qual é a sua desculpa? E eu gosto dessa parte. Qual é a sua desculpa? É porque meus pais não são crentes. É porque eu tinha que ter mais dinheiro. Não, é porque eu moro longe. Qual é a sua desculpa? Não, é porque eu não sou desenrolado demais para isso. É porque ninguém me ama. É porque ninguém escuta as minhas ideias, como o pastor falou ontem. Qual é a sua desculpa? É porque ninguém me entende. Não é porque eu sou assim mesmo. É porque o meu primeiro filho teve meningite bacteriana com 2 anos e foi internado durante 3 meses. E saiu de lá com paralisia cerebral. E não fala e nem anda. Ele tem quase 4 anos. Então eu vou ficar aqui parada no lugar da coitadinha, porque eu tenho toda a razão para isso. Eu tenho razão. Você não acha? Porque eu sou a mãe. E a mãe precisa sofrer. Coitada da mãe. Eu tenho toda a razão para parar o plano de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus para a minha vida. Porque agora eu sou uma coitadinha que tem um filho com necessidades especiais, deficiência, o que você quiser dizer. Foi isso que o diabo falou para mim. E ele fala para mim até hoje. Quase todo dia, jovem. Sabia disso? E eu vim te perguntar. Eu saí lá do Rio Grande do Sul. Ô viagem comprida para eu não gostar. Mas algo queimava dentro do meu coração. Um despertamento. Alguém, qualquer pessoa, uma pessoa pelo menos, vai acordar. Qual é a sua boa desculpa, jovem? Você precisa me falar. Porque eu também tenho uma boa desculpa. Mas ela não me para. E o diabo vai estourar pelas costas. No dia que eu descobri isso, que eu decidi isso, porque Jesus não me pegou no colo e não me levou para esse lugar, não. Eu somente decidi continuar. Assim como você. Foi libertador para mim. Porque o mundo quer ver você triste. O mundo, as pessoas lá fora, a sua alma quer ver você triste, conformado com alguma coisa, colocando a culpa em alguém. Essa é boa. Para de colocar a culpa em alguém, quando na verdade é você quem decide sobre a sua vida. Qual é a sua desculpa? Eu tinha um bom motivo para desistir do propósito de Deus para a minha vida. Eu tinha um bom motivo para escolher ser uma pessoa comum. Um medíocre. Aquela pessoa que está esquentando o banco. Que vem para a igreja quando acha que deve vir. Eu tinha um bom motivo para ser essa pessoa. E sabe uma coisa? Todo mundo ia entender. Ia passar a mão na cabeça e ia dizer, oh meu Deus, ela não era forte bastante para aguentar tamanho problema. Mas o versículo de Josué 1:9 fala comigo todas as vezes que eu leio. Ser forte e corajoso.
ser forte e corajoso. Todas as vezes que eu preciso, querido, ser forte e corajoso. Existe para mim uma fonte. Eu vou lá, bebo da fonte, sou forte e corajosa. Mas eu vejo jovens com muito menos problema, ou quase nenhum problema, desistindo de viver. Chorando pelos cantos. Decidindo ficar em casa. Não estar junto. Porque decidiu ser uma pessoa triste. Mas a Bíblia fala, querido, que Jesus Cristo resolveu esse problema para você faz tempo. Você não precisa ser essa pessoa. Sabe quem você precisa? Você precisa ser aquela pessoa que as outras vão olhar e vão dizer: eu quero ser igual a ela. Mesmo no meio de uma geração que chora e que sofre de depressão, ela consegue ser feliz. Mesmo no meio de uma geração de homens e mulheres que estão se definhando, ela, mesmo com motivos, consegue sorrir, pintar o cabelo. Me vestir de jovem. Aleluia, queridos, isso não é pela minha força, isso não vem de mim. E eu tenho consciência plena disso. Eu tenho total consciência de que eu estou aqui porque o Senhor, Ele me traz até aqui. E Ele vai me levar. Eu vos escrevi, jovens, porque você é forte. Abre tua Bíblia comigo, nós estamos quase concluindo, lá em Marcos, no capítulo 10. E eu vejo aqui um exemplo de um jovem. Marcos, no capítulo 10. Ou 10, eu devia estar falando 10. E eu estou falando 10, não dá certo esse negócio. Mas pelo menos, Humberto, eu não estou falando 10. Tu fala com X. Marcos 10. No verso 17. Aleluia. Fala a história de um jovem. Eu sei que você conhece essa história, mas ele é um exemplo para nós de um floquinho de neve. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. 19. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. 20. Ao que o homem declarou. Sabe, essa é a história do jovem rico. Era um jovem e ele viu Jesus e ele se empolgou. Uma coisa que eu sei, gente, eu sou jovem, mas eu era jovem. Uma coisa eu sei, jovem é empolgado. E nem sempre a palavra empolgado conota algo bom. Porque existe algo que é bom em ser empolgado, mas existe algo que é ruim em ser empolgado. Porque muitas vezes o jovem só se empolga, mas não sabe completar aquilo que começa. E o jovem rico foi um exemplo disso. Normalmente o floquinho de neve é assim. Se empolgou. Viu Jesus, ficou empolgado. Vamos lá. No versículo 20 ele disse: ao que o homem declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. 21. Então Jesus o olhou com compaixão. Diz assim comigo: compaixão. Jesus teve compaixão com aquele jovem. O que Jesus fez não foi dar um fora nele, não. Você vai entender. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-os aos pobres, e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Simples assim. Diante disso, o floquinho de neve se abateu profundamente. Retirou-se entristecido, pois ele possuía muitos bens. Quando eu pensei no exemplo do jovem rico, eu realmente pensei em alguém que era um floquinho de neve. O jovem rico certamente estava prestes a mudar toda a história da sua vida.
O jovem rico estava a um passo de mudar tudo aquilo que a família dele pensou, que ele pensou. Talvez o jovem rico fosse lá na frente mais um escritor, mais um evangelho, mais um... Algo poderia ter mudado completamente aqui. Mas o floquinho de neve olhou para o seu umbigo e disse: é muito para mim. Eu sou fraco demais para encarar isso. Está comigo? Por causa da sua fraqueza, da sua instabilidade emocional, porque pensou somente nele e nas suas fragilidades, ele deixou a oportunidade passar. E sabe, você precisa se revoltar com isso. Você precisa ficar com raiva das vezes que você deixou a oportunidade passar, porque você pensou somente em você mesmo. Porque você pensou nas suas fraquezas, nas suas faltas. Como um bom floquinho de neve, ele pensou: bem que Jesus poderia abrir uma exceção para mim, né? Afinal de contas, Jesus é amor. Jesus conhece meu coração. Jesus, Ele sabe que o meu desejo é somente agradá-lo. Jesus bem que poderia abrir uma exceção para mim. Ele poderia dizer: não, fica como você está e vem. E começar uma ótima jornada comigo. Mas uma geração radical pensa, sabe como? Eu vou fazer o que for preciso para seguir Jesus. Eu vou deixar o que for preciso para seguir Jesus. Se for necessário ser radical, eu vou ser para seguir Jesus. Esse jovem ficou pelo caminho. E eu te pergunto, você vai ficar pelo caminho? Pelo amor de Deus, como o pastor Caio fala, me responda, você vai ficar pelo caminho? Sabe, essa passagem fala que Jesus foi movido de compaixão quando ele disse isso para aquele jovem. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus sabia que talvez naquele momento fosse ficar tudo bem. Vem, jovem, vem comigo, rico mesmo. Mas lá na frente ele ia sofrer algum dano. Lá na frente outras pessoas iriam sofrer algum dano por causa disso. Porque Deus olha o caminho completo e você está preocupado com o hoje. Com a sua foto no Instagram. Com aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. Se essa for a sua preocupação, você não está sendo radical. É um comportamento do floquinho de neve. Frágil. Aleluia. 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 No mundo nós vamos ter aflições. Vivendo o propósito de Deus, nós vamos ter aflições. Olha para quem está do seu lado e diga assim: mesmo dentro do propósito, você vai passar aflição, bebê. Pastor Caio e Renata vai morar no Rio Grande do Sul, né, pastor Chilton? O lugar lindo. É verdade, irmão, é lindo demais. É lindo no verão, no inverno, no outono e na primavera. Não tem uma estação predileta, todas são lindas. O pastor Caio e Renata entrou no propósito e agora as coisas vão ser perfeitas. Tá brincando, né? Aleluia. Mesmo dentro do propósito, a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Mas tende. Aleluia. Vamos ter falta, vamos ter dificuldades, vamos ter perrengue, vamos ter conta para pagar e dinheiro faltando. Vamos ter menino doente. A gente vai ter tudo, né, Gracinha? A gente tem ou não
Amém, Gracinha. Aleluia, pela Gracinha. Gracinha, fica de pé, Gracinha. Vai. Sabe o significado de uma geração radical, Gracinha? Obrigado, Gracinha. Eu vou ter outra oportunidade, tá? Eu vou fazer melhor. Aleluia. Se você não aprender a ser forte e resiliente hoje, você vai talvez causar um grande estrago lá na frente. Na sua vida e nas pessoas que estão perto de você. Você precisa aprender a ser forte e resiliente hoje. O Senhor me chamou para as nações, Renata, eu me vi pregando na África. Se você for fraco, você não prega nem no Inocop. Sério isso? Nem no Rio Grande do Sul, nem em Gramado, meu irmão. É lindo, né? Vai pregar em Gramado, eu quero ver você abrir uma igreja em Gramado. Vai lá. Eu nem vim hoje à tarde no papo missionário, eu estava com vontade de vir, porque eu ia dizer umas coisas bem legais. Mas Jesus me guardou. Aleluia! O plano de Deus é perfeito, cumprir o propósito de Deus é maravilhoso, irmão. Mas você precisa se preparar. Você precisa ser forte e resiliente, porque senão você vai sofrer e outros vão sofrer junto com você. E Deus não quer isso. Deus não confia projeto grande a menino. Quando as dificuldades se levantam lá em Novo Hamburgo, a gente dá risada. E eu não estou pregando porque o Kenneth Hagin falou hahaha, não. Eu estou falando que a gente vive lá, não é graça. Você acredita em graça? Após pergunte a ela. Eu vim aqui te dizer que existe um propósito, existe algo grandioso para você, é verdade, não é mentira de crente pregador que veio empolgar você, não. Mas para isso, para que você chegue nesse lugar, você precisa ser forte e corajoso. Porque em toda a história da Bíblia, da palavra de Deus, Deus não fez nada grande com gente pequena. Deus não fez nada grande com gente fraca. Os fracos ficaram pelo caminho. Eles puderam até ser citados, mas eles não chegaram no final. Aleluia! Sempre que o diabo tenta me levar para um lugar de fraqueza ou de conformismo, sempre que o diabo começa a falar que é grande demais, difícil demais, ruim demais, duro demais, sofrido demais, eu lembro de alguém, e ele é um exemplo para mim, e eu sei que é para você também. Estou acabando, cadê? Tem alguém mandando parar não, né? Ótimo. Abre tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar, irmão. Era legal você falar sobre alegria e você pulasse a noite toda. Mas não era eu, não seria o que Deus mandou. Então tá tudo bem, certo? Aleluia. Eu lembro de alguém que tinha todos os motivos para ser um floquinho de neve. Mas decidiu ser geração radical. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, nós vamos ler algumas coisas que alguém que é lembrado até hoje, que é uma inspiração para nós até hoje, passou. Antes de você ler, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, como é que você quer ser lembrado? Olha bem nos olhos dela, com franqueza, com verdade. E pergunta, ei, sério mesmo, como é que você quer ser lembrado? Segunda Coríntios 11, no verso 25, fala: 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre próprios
próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, o apóstolo Paulo, o cara, está falando aqui, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para cuidar das igrejas. Ora, quem se enfraquece que eu não semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza que de forma igual não fique eu indignado? Se tem alguém com motivo para dizer que está fraco, eu sou essa pessoa. Ele falou. Mas eu quero agora que você vá no capítulo 12. No verso 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou enfraquecido é que eu sou forte. Paulo diz: geração floquinho de neve, que nada. Geração mimimi, que nada. Eu sou radical. Eu vou fazer o que precisa ser feito, mudar o que precisa ser mudado, falar o que precisa ser falado, obedecer ao Senhor sem reservas, e eu não vou deixar para amanhã, porque quem é radical não deixa nada para amanhã. Esse negócio de jovem dizer, não, amanhã, lá na frente, daqui a 2 anos, eu vou ser mais crente do que hoje. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque no meio do caminho o diabo te dá uma rasteira, tu até se dizia. Eu já vi isso acontecer, menino. Faz muitas vezes. Os mais crentes. Brinca. Aleluia. E eu não estou com raiva, não. Tudo isso, como Jesus falou, é por compaixão com a sua vida. É porque eu sei que você pode muito mais, você pode correr muito mais rápido, voar muito mais alto. Se você resolver soltar os pesos. Os pesos, esses pesos que você decidiu carregar. Porque sabe de uma coisa? É você que decide. Se você decidir livrar, jogar fora, largar hoje, é você quem decide. E o Senhor está te chamando hoje para decidir. Não sou um floquinho de neve. Eu sou radical. Você pode dizer comigo, não sou um floquinho de neve. Não sou um floquinho de neve. Diz assim comigo, quando o diabo disser que eu sou fraco, eu digo para ele, eu não sou um floquinho de neve. O diabo chegou atrasado na sua vida. Eu sei que o mundo vai te bombardear para dizer que você é sensível demais para ser forte. Eu sei que as pessoas vão te bombardear para dizer que é assim mesmo, porque você nasceu assim, uma princesinha. Você pode ser princesa e ser forte. Você pode ser rainha e conseguir ouvir a verdade.
Você pode ser legal e se arrepender. Isso te faz crente. Isso é coisa de crente. Se você quer ser morno, infelizmente, a palavra foi lançada. E eu não vou poder, com os meus braços e com a minha força, te tirar desse lugar. Mas o Senhor, Ele te acordou hoje. E você volta a dormir, se você quiser. Com muito amor por vocês. Eu realmente amo vocês. Eu realmente tenho muito orgulho. Quando eu vejo aquelas várias bolinhas coladas ali atrás, eu me orgulho, gente. Vocês não sabem que eu me orgulho com os detalhes. Porque eu sei que um coração que colou, que se preocupou, que estava nos bastidores, Deus pega e leva onde Ele quer. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu não sou nenhuma cientista, mas se você quiser depois pesquisar sobre esse termo, Generation Snowflakes, você pode pesquisar no YouTube, tem um bocado de coisa. E eu vejo o diabo pintando um quadro que não é para você. Porque o Senhor falou que nós jovens somos fortes e não frágeis. Porque a palavra de Deus está em nós. Você recebe isso com o seu coração aberto? Feche os teus olhos, nós vamos orar, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Porque aquilo que você quis falar, você falou. E eu tenho gratidão no meu coração, Senhor. Por jovens, meninos e meninas que a partir de hoje começaram a escrever uma nova história. Se levantarão de lugares que com os nossos olhos naturais nós nem estamos enxergando, mas Ele sabe onde eles estão. Eu declaro em nome de Jesus o fogo do Senhor. O fogo do Senhor consumindo todo gelo espiritual. Consumindo todo gelo espiritual. O fogo do Espírito Santo consumindo todo gelo espiritual nesse lugar. Com a autoridade que eu tenho, no nome de Jesus, eu declaro fogo do Senhor sobre você. Levanta as tuas mãos e recebe do Senhor aquilo que é teu. Toda a armadilha do diabo na sua mente sendo quebrada agora em nome de Jesus. Todo pensamento de automutilação, todo pensamento de depressão, de síndrome de inferioridade, todo pensamento de amargura, de medo, de opressão, toda doença na alma, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro caindo por terra agora. Amarras sendo desfeitas, nós sendo desfeitos. A palavra de Deus queimando no seu coração como antes. Queimando no seu coração como antes. Como antes. Você pode orar um pouco em outras línguas. Semna com de sobra braçoeira andarana so.
Rekemnasoye. Aleluia. Chora, chora, nesses últimos dias, o diabo, ele tem mudado as suas estratégias. E nós estamos bem sensíveis quanto a isso. Nesses últimos dias, o diabo, ele sabe que você acredita em cura no seu corpo. E aí ele sabe que você vai ser rápido se a dor chegar. Nesses últimos dias, o diabo tem adoecido pessoas nas suas mentes. E o Senhor falou comigo que eu preciso me levantar contra isso. Porque depressão, tristeza profunda, não é um lugar bom de estar. E Deus te fez para provar do melhor nessa terra.